conheça-te a ti mesmo. Quem falou isso foi o filósofo Sócrates. Ele falou, ó, a partir do momento que você se conhece, você consegue transformar as coisas que estão à sua volta. Sim. Porque a questão da identidade. Hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, acho que o grande problema da humanidade é a questão de falta de identidade. Sim. E a partir do momento que você se conhece, você consegue transformar você primeiro e outras pessoas. E vai muito nessa questão do seu trabalho. Sim. Porque a partir do momento que você se conheceu e você viu o que você poderia fazer, você se transformou. E a partir da sua transformação, você consegue agregar na vida de muita gente hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você está assistindo. Sejam todos muito bem-vindos ao Desconstruindo Óbvio. Hoje eu estou com Elinaldo Soares, estrategista digital, um amigo querido que vem me acompanhando aí há mais de 2 anos. Ele cuidava da estratégia digital da Adevaldo Distribuições, que era a empresa da família. E quando eu transitei de carreira, o Eli veio comigo. Eu trouxe ele de herança da Adevaldo. E hoje eu trouxe o Eli para conversar um pouquinho com a gente, para a gente falar um pouquinho das estratégias digitais e da importância da estratégia digital nas empresas, né? Como que a gente pode trazer, melhorar toda a parte de comunicação, de venda através das estratégias digitais. Mas vou deixar ele se apresentar, falar um pouquinho. Eli, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, muito feliz e muito grato por este momento, por este convite. Vou me apresentar para vocês, eu sou Elinaldo Soares, eu sou estrategista digital há mais ou menos 5 anos. E basicamente o que um estrategista digital faz? Ele é responsável por colocar negócios, empresas, para pessoas que têm interesse naquele produto ou serviço. Então, basicamente, é isso que eu faço. Eu cuido de pessoas, cuido de empresas e de negócios que estão procurando por clientes. Então, a gente usa estratégias digitais para chegar nessas pessoas. E aí, mídias sociais, buscadores como Google, Bing, inteligências artificiais. Então, tudo isso eu fico responsável para encontrar clientes para negócios e para empresas. Certo. Quando a gente iniciou, né, lá, eu queria trazer um pouquinho da história, até para dizer como que está sendo, como foi e como está sendo a construção do meu posicionamento de marca, até para que as pessoas consigam entender um pouquinho o movimento e como que pode ser feito, né? Eu gosto muito de trazer essa questão da exemplificação. Então, assim, quando nós começamos lá atrás, né, quando eu transitei de carreira, e daí eu vou contar só a parte da Luana, né? Eu vou esquecer a Adevaldo, porque ele fez um trabalho muito legal quando a gente fez a Adevaldo. E daí, quando você veio para mim, eu era uma pessoa que na Adevaldo, eu não, de forma nenhuma, eu queria me posicionar, eu não entrava, quem ficava nas câmeras era a Dayana, então quem fazia toda a parte de divulgação era a Dayana, e era assim, pouquíssimas vezes eu entrava para fazer alguma coisa. E eu lembro uma vez que ele queria fazer, foi muito antes, né? Antes de voltar para a Luana, eu vou fazer esse comentário, porque isso foi muito legal. Eu sempre tive muita facilidade de falar, mas eu sempre tive dificuldade de falar na frente das câmeras. E daí ele falava, Luana, vai fazer, vai ser bom. Ele sempre ficava me incentivando. E um dia ele queria falar sobre a diferença dos cimentos, né? Porque a gente trabalhava com cimento CP2, CP5, eram os 2 cimentos que nós mais trabalhávamos. E ele falou, Luana, eu preciso de uma pessoa que fale isso de uma forma simples e fácil. E você sabe, fala. Aí eu falei, não, ó, vou fazer o seguinte. Daí tinha a menina do financeiro, eu falei, olha, eu vou explicar para ela. E ela é ótima, adora o celular, a gente dá o celular na mão dela e ela grava. Aí falou, tudo bem. Daí você pegou e virou para mim e ficou no cantinho assim, falou assim para mim, ó, eu só vou gravar porque se ela esquecer, para ela não você ficar repetindo isso várias vezes. Sim. Aí você chegou no cantinho e ficou me gravando. E daí eu comecei a falar do cimento, de uma forma muito simples. Aí, quando eu terminei, ele falou, ótimo, já vou jogar no ar. Eu falei, você é doido? E ficou um negócio super espontâneo, porque eu não estava olhando para a câmera e eu estava explicando de um jeito simples. E eu falo muito com as mãos, né? Então, eu estava lá, não, porque o cimento é isso, porque o cimento é aquilo, né? E daí, eu comecei a
a entrar um pouquinho no Instagram naquela época, depois desse episódio. Sim. Porque você de um jeito, não, ó, é só pra ela não esquecer e tal, e pra você mostrar pra mim o quanto aquilo ali podia ser fácil se fosse de forma natural. Sim, verdade. Né? Então, você sempre, o que eu gosto do seu trabalho, que a gente vem desenvolvendo, que você fala, Luana, é o melhor feito do que o perfeito. O melhor feito do que o perfeito. Vai tentando que você vai melhorando pelo caminho. Vai tentando que você vai melhorando pelo caminho. Então, assim, se vocês pegarem meu Instagram há 2 anos atrás, quando a gente abriu, né? Sim, acho sim. que vai fazer 2 anos, né? Que a gente abriu o meu Instagram, o perfil fechado para o perfil aberto. Então, assim, você vai ver a diferença que, meu Deus do céu, é um negócio astrondoso. Chocante, né? Chocante. Não que agora esteja bom, mas que lá atrás era realmente desafiador. Sim. E daí, com o hábito de começar a se comunicar mais na frente do celular, das câmeras e tudo mais, foi soltando e ficando algo natural. Sim, sim. E daí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? E depois a gente vai falar sobre as estratégias digitais, mas como que você incentiva as pessoas que estão querendo entrar no digital agora, que querem entrar com posicionamento dentro do digital e tem muita vergonha, tem essa amarra que eu tinha no início mesmo, né? A grande questão que as pessoas têm não é nem construir um perfil, não é nem criar um Instagram, um TikTok. O grande problema das pessoas hoje é se mostrar, é aparecer. É esse medo de perder a vergonha. E recentemente, para fazer esse gancho que você abriu, recentemente eu li um livro chamado Hábitos Atômicos. Ai, diz que é muito bom, não li ainda. Basicamente é você quebrar grandes metas em mini metas. Então, para uma pessoa que tem vergonha hoje de aparecer diante das redes sociais, o melhor conselho que eu daria é fazer o seguinte: todo dia, na frente do espelho ali, você grava. Nem precisa gravar. Na frente do espelho, você dá um bom dia, você fala o que você vai fazer naquele dia, para você ir quebrando esse medo, essa vergonha de aparecer nas redes sociais. Depois, uma semana depois, você pega o seu celular e grava para você. Você não precisa mostrar para ninguém, você grava para você. E aí, conforme você vai fazendo isso, você vai perdendo o medo de se mostrar para as pessoas, de aparecer, porque vai ficar algo natural. Por exemplo, vamos usar o exemplo aqui do podcast agora. Eu tô praticamente aqui, o coração saltando pela boca, porque é a primeira vez que eu participo de um momento como esse. Para você já é mais fácil, porque você já vem numa constante, você já vem fazendo há algum tempo. Sim. Então, o começo é sempre mais complicado. Para a pessoa que quer se posicionar, quer aparecer nas redes sociais, ela precisa, ao invés de pensar, falar, nossa, eu vou abrir um stories hoje para gravar o quê? Eu vou postar o quê? Não, começa fazendo para você primeiro. Sinta-se confortável primeiro com você. E sem querer a perfeição, né, Li? Eu acho que a grande questão hoje é as pessoas atrás da perfeição. O que eu acho? Claro que você tem que ter um mínimo de posicionamento no sentido de olhar a imagem e tudo mais, né? Você não vai gravar com, né, todo descabelado, né, seminu, não dá para fazer essas coisas, né? Não dá para essas coisas. Acho que tem que ter um mínimo de discernimento. Sim. Mas, por exemplo, teve uma coisa que eu comecei a fazer que tá dando muito certo, que tem muito, muito retorno. As pessoas sempre vêm comentar quando eu não faço, me chamam o que foi que aconteceu com você. Sim. Que foi, acho que vai fazer umas 3 semanas que eu comecei o momento do ovo. Sim. Porque eu não tava tendo tempo de gerar conteúdo. E o único tempo que eu tava tendo ali era quando eu tava fazendo o meu ovo. Que eu odeio comer ovo e eu preciso comer ovo. E daí comecei numa brincadeira. Ai, olha, gente, eu odeio comer ovo, eu preciso fazer ovo, eu não tô tendo tempo de gerar conteúdo pra vocês, então eu vou fazer o momento do ovo pra gente conversar. E daí, todo dia de manhã, eu comecei a fazer um pouquinho, e daí, se você olhar, de manhã eu tô destruída, porque na maioria das vezes eu subi da ginástica, eu tô suada, eu tô de roupa de academia, entendeu? Então, assim, e antes eu tinha um negócio de não querer fazer isso, de não, tem que estar, o cabelo extremamente arrumado, tem que estar maquiada, e agora eu comecei a perceber que quanto mais eu tô natural, quanto mais é uma coisa genuína, assim, muito eu comigo mesmo, mas trazendo conteúdo, as pessoas estão mais engajadas. Sim, se conectam mais. Elas se conectam mais, porque daí a gente da gente, né? No sentido... É o que você falou, é o feito. Você não precisa ser perfeito. Sim.
você tá fazendo ali, você tá compartilhando algo importante com as pessoas, e aí você não precisa tá com a sua melhor maquiagem, com o seu melhor penteado, não, você precisa compartilhar. Foi como você falou, você precisa ter um mínimo ali de jogo de cintura para saber o que você vai colocar nas redes sociais ou não. Mas é melhor feito do que perfeito. Porque se você não começar, como é que você vai se ver? Como é que você vai entender o que funciona para você ou não? O momento do ovo tá funcionando, graças a Deus. Então, e daí foi um negócio muito, muito engraçado mesmo, porque assim, quando eu comecei a fazer, eu falei, eu vou colocar um nome aqui, Momento do Ovo. E daí, quando eu escrevi Momento no Ovo, veio um monte de gente me chamando. Nossa, que legal, Momento do Ovo, adorei o que você falou, a reflexão. E daí, tem dia que eu igual semana retrasada, eu fiz uma cirurgia do dente e eu fiquei com a cara mega inchada. Sim. Eu tava torta, toda torta. Porque eu fiz uma cirurgia dentária grande. E não podia, né? Porque tava torta e não conseguia falar direito. Eu fiquei, acho que, uma semana sem fazer. Todo mundo, e esse dente não melhora? Vamos voltar pro Momento do Ovo, não sei o quê. Então, assim, às vezes a gente acha que o conteúdo que a gente traz não é de importância. E daí... com o Momento do Ovo e com uma caixinha que eu coloquei, eu coloquei 2 caixinhas num tempo desse, que daí 2 pessoas escreveram assim pra mim, em caixinhas diferentes. O seu conteúdo me agrega muito. Olha, e daí teve uma outra pessoa que falou assim pra mim, tava passando por um momento muito difícil, o seu conteúdo me dá força. E daí eu peguei e falei, meu Deus, será? E daí, assim, uma dessas pessoas eu conheço. Olha E tava só. passando por um momento real mega difícil, entendeu? E daí, quando eu ouvi isso, eu falei assim, poxa, eu tô sendo egoísta quando eu não quero aparecer, quando eu não quero falar minimamente das coisas, entendeu? Então, assim, é um egoísmo você pegar o conhecimento que você tem e você não distribuir com o próximo, né? Sim. Então, eu acredito que, assim, trazendo essa questão pro digital, é uma forma até de você vender, né? Você trazer o seu conhecimento ali, trazer tudo que você faz. Quando a gente fala eu sou prestadora de serviço, mas quando você fala de produto físico também, é você ensinar como que você utiliza o produto. Então, assim, tem várias formas de você estar do digital, trazendo conteúdo para as pessoas, trazendo conhecimento para essas pessoas, e de uma forma simples e que também possa ajudar, né? Sim. O digital hoje ele serve muito para agregar na vida das outras pessoas, né? E essa questão do egoísmo, ela faz total sentido. Todo mundo veio no mundo para servir. Então, quando a gente se retrai, deixa de aparecer, deixa de comunicar aquilo que a gente sabe para outra pessoa, a gente está sendo egoísta com nós e com as outras pessoas. Porque a gente perde a oportunidade de ensinar ou de agregar na vida de alguém. Essa coisa de você aparecer ali e mudar a vida de uma pessoa, olha só que importante, olha que maravilha isso. Eu faço uma parte de uma comunidade evangélica. Nesse final de semana, a gente teve um evento ali de homens. E todo mundo ali tinha que falar alguma coisa. E um rapaz me chamou a atenção, porque ele falou o seguinte, olha, eu estou aqui hoje, minha vida tem passado por mudanças significativas nos últimos 2 meses, porque eu vi um stories e eu vi um post dessa comunidade. E isso está transformando a minha vida. Depois que eu conheci vocês, minha vida está sendo transformada. E ele agradeceu, ele falou, eu não sei quem postou, mas eu agradeço. Porque eu estava passando por uma dificuldade muito grande, e a partir do momento que eu vi o post, eu vi os stories da comunidade, isso mudou minha vida, e eu comecei a frequentar o ambiente, comecei a conviver com vocês, e isso está sendo um divisor de águas. Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte, né? Que quando a gente vai falar sobre estruturação de vida, a gente não pode esquecer que a gente tem que falar da vida pessoal, a gente tem que falar do trabalho, a gente tem que falar do espiritual. E eu não tô falando sobre religião. Sim. Eu falo, se você acreditar que isso daqui é Deus e funcionar para você, siga. Tem que fazer sentido para você. Sim. Né? Cada um, assim, eu falo, eu acredito em tudo desde que me mostre, né? Até que me prove o contrário. Sim. Porque, assim, eu tenho fé que tem algo superior e que move a gente de alguma forma. E daí, quando a gente
você traz essa história de que tem uma pessoa que estava num processo muito difícil de vida, e daí um post XPTO, que ninguém sabe nem de onde veio, tocou o coração e mudou a vida dessa pessoa, o que a gente pode dizer? Isso não é um movimento de algo diferente? Então, assim, a rede social, eu falo que é uma faca de dois gumes, né? Em que sentido? Tem muita coisa boa que agrega na vida das pessoas e que transforma, mas também tem muitas coisas ruins. Sim. Né? Então, assim, uma coisa que eu trago muito no meu Instagram é o seguinte, como senso crítico. Gente, escutativa. Quando você escutar algo, pare, ouça e veja se isso real faz sentido para você. O momento do ovo ontem, eu falei exatamente sobre isso. Eu sou uma pessoa extremamente, assim, eu criei um nível de organização para minha vida hoje que é assustador. Sim. Né? Você sabe? Sim. É assustador. Já consegui perceber. Então, é assustador. É um nível de organização, assim, assustador. Por quê? Porque eu vendo horas, porque eu tenho filha pequena, porque, assim, tem as 5 principais áreas da minha vida faz muito sentido para mim. Então, eu preciso ter vida pessoal, eu preciso ter vida social, eu preciso ter vida em família, que são extremamente importantes para mim. Eu amo o meu trabalho com todo o meu coração, entendeu? Então, assim, e se você tem que ter uma vida relacional, né? Então, assim, você tem que ter tudo isso. Eu quero isso daqui pra minha vida. Então, se eu não organizar, você fica ou só no trabalho ou só na família. A maioria das pessoas estão dessa forma. Sim. E daí, o meu final de semana que eu não tô com Maria Eduarda é cronometrado. É um negócio assim, eu saio veloz e furioso, que eu tenho que fazer, eu quero abraçar o mundo, fazer tudo que eu tenho que fazer. Sim. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer, né? Porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, a família é grande, então, assim, eu tenho um monte de coisa, de pessoas que são importantes para mim, que eu quero, de alguma forma, tentar gerenciar dentro dessa minha rotina. E daí, esse final de semana, eu tava com um final de semana, assim, sério, parecia agenda de semana, sabe? Você vai atender hora por hora, né? Você vai atender você vai... Tava assim, tipo, tava por blocos, de manhã, à tarde e à noite. De manhã, à tarde, à noite, de manhã, à tarde, sexta, sábado, domingo, assim. Aí, eu marquei sexta-feira de fazer umas coisas com o pessoal e tal, e daí, de última hora, desmarcou. E daí, ficou puto comigo, porque eu não tinha agenda para o final de semana, para o resto do final de semana. E daí, eu virei e falei assim, olha, eu organizei a minha agenda aqui, eu não consigo. E além de tudo isso, estava assim a agenda, eu perdi uma pessoa da família. Eu tinha um enterro para ir no meio da tarde. E eu falei, eu não quero deixar de fazer tudo, porque as coisas que eu combinei no sábado à tarde são coisas que são realmente importantes para mim, que era ver meu avô e a minha prima. Que a minha prima, você sabe, né? A Michelle eu amo de todo meu coração, e a gente combinou, a gente colocou dentro do planner de vida que a gente vai se ver uma vez por mês. Olha que legal. Eu, ela e Dayana. Então, assim, eu falei, eu não vou deixar... Claro que eu tenho que ir lá com relação à família e tudo mais, que é um momento familiar que a gente precisava vivenciar todo mundo ali junto, mas eu também quero ver meu avô, eu também preciso ver a minha prima, porque eles estão aqui hoje e eu preciso manter isso. Sim. Então, assim, como que eu faço todo esse movimento? E eu consegui, então, passei a tarde no velório com o pessoal, né, reorganizei o que eu ia passar meia tarde com meu avô, meia tarde com a minha prima, eu passei 1 hora ali com meu avô, daí acabei levando minha prima, minha irmã, todo mundo lá para casa, né? Para o quê? Para conseguir estar com eles também. Então, assim, não é a organização de vida, não é algo Caxias que você não consegue organizar. Mas por que eu tô contando toda essa história? Porque, assim, quando você tem um planejamento, uma organização de vida, você consegue fazer tudo. E não é para ser algo que seja dentro de uma caixinha fechada. Não. Você pode fazer tudo isso de uma forma estruturada, flexível, para que você não tenha uma vida estressante, para que você consiga fazer tudo e para que você consiga, de alguma forma, gerenciar. Luana, sua vida é perfeita? Longe disso. O Eli sabe, porque o Eli faz os meus posts no Instagram e é uma confusão. Por quê? Porque ele vira e fala para mim, Luana, esse conteúdo! Aí eu falo, Eli, qual foi a forma? A gente descobriu uma forma. Sim. A gente faz uma reunião uma vez por mês, e daí eu falo, Eli, eu quero falar disso, disso, disso. E daí eu começo a conversar com ele, contar os projetos, os movimentos de vida, e eu falo, vai anotando.
A gente às vezes grava, a maioria das vezes a Sim. gente grava pra você olhar e ele vai anotando. Ó, eu quero falar nisso, porque eu tô nesse projeto, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero isso. E ele vai anotando, vai gerando os conteúdos, a gente vai trocando figurinha com relação a isso, e isso vem funcionando há 2 anos. Sim. E uma coisa que eu tenho percebido, assim, com relação à funcionalidade dos clientes, é entender o que funciona para cada um. Porque no início você chegou para mim e falou, Lu, vamos montar os bloquinhos assim, com esse planner assim, assado, e não funcionou. Foi. Aí a gente foi adaptando. Então, assim, fala um pouquinho, Eli, da importância de você entender a dinâmica de cada cliente e como que a gente faz para conseguir, né? Porque cada um nessa loucura que é o dia a dia, para que você consiga fazer um trabalho bom no digital, você precisa do empresário. Como é que é Sim. fazer isso? A questão total é o seguinte, disciplina e liberdade. Uhum. Como você mesmo falou, a partir do momento que você tem uma organização, as coisas funcionam, as coisas caminham. Sim. Mas tem que ter disciplina. A gente não tem mais de 24 horas. Porque algumas pessoas conseguem e outras não. Então, basicamente, como funciona? A gente cria um planejamento. A gente precisa ter um planejamento de conteúdo ali para o mês inteiro. Ou, pelo menos, entender quais são os temas que a pessoa quer tratar naquele mês. Sim. Porque, a partir disso, a gente consegue desenvolver os trabalhos dentro das redes sociais. Por quê? A grande maioria das pessoas hoje, elas querem o quê? Querem clientes. Sim. Mas antes de ter clientes, você precisa ser interessante para essas pessoas. Claro. Então, como é que você vai conseguir fazer isso sem conteúdo? Sem ter um mínimo de planejamento, um mínimo de estrutura? Porque assim, quando chegar cliente para você, como é que você vai atender essa galera? Se você não tem uma organização consigo mesmo, como é que você vai propor ou oferecer um produto, um serviço para aquela outra pessoa se você não tem o mínimo de organização? Então, o primeiro passo, a primeira questão de tudo é ter uma disciplina, ter um momento ali que você vai pensar nas suas redes sociais, não como um complemento, mas como uma empresa. Sim. A rede social hoje, ela faz parte da sua empresa, ela precisa estar agregada dentro da sua empresa, porque é o lugar onde você vai encontrar clientes. E é o lugar e é o meio mais democrático que existe. Sim. Você pode concorrer ali e pode aparecer igual a Coca-Cola aparece. Lógico que não é o mesmo budget, não é o mesmo, Sim. não tem tanta grana quanto a Coca-Cola tem. Mas você pode aparecer para as mesmas pessoas também. Você pode achar o seu cliente ali dentro, mas você precisa ter um mínimo de organização, um mínimo de planejamento. E é engraçado que é o seguinte, né? O Eli faz a parte das minhas mídias sociais, e o Eli veio para fazer o planejamento estratégico individual de vida dele comigo. Sim. E daí foi muito legal isso, de trocar essa figurinha entre serviços, no sentido de você conhecer um pouco mais o que eu faço. Sim. E eu já conheço o que você faz, e daí dentro do seu processo eu virei para você e falei assim, Eli, eu como cliente vou falar isso para você, que daí eu virei e falei assim, a gente faz a reunião mensal, eu falei, olha, a gente faz a reunião mensal, mas ó, sabe o que você tem que fazer aqui, ó, também você tem que fazer isso na sua devolutiva do cliente, porque isso vai criar valor, isso daqui traz isso e aquilo. Então, assim, como que a gente agrega na vida do cliente com coisas pequenas. Sim. E daí você virou para mim e falou assim, poxa, é verdade, né, Lu? Eu falei, e você já fazia isso, né? Você, quando vinha para mim, já dava o retorno, mas eu falei assim, Eli, a gente precisa comunicar que isso aqui é um retorno, que isso aqui... Porque as pessoas, às vezes, não dão o devido valor do seu trabalho. Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente vem e fala, ó, você tá vendo que eu tô fazendo isso, o seu resultado tá sendo aquilo? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa não percebe nenhum crescimento que ela tá tendo. Então, assim, elas não percebem. E daí, por exemplo, uma coisa que eu venho sempre ensinando pros meus clientes é a questão de você olhar as suas conquistas. Sim. E muito disso veio o ano passado você. Ficou muito assim, qual é a palavra? Muito firme, assim, na minha cabeça. Quando a gente foi fazer a retrospectiva do meu ano, aí você mandou um áudio pra mim e falou, meu, Luana, olha isso aqui, o tanto de coisa que você fez. Você tem noção do quanto de coisa você fez? E você super animado, meu, a gente fez coisa pra caramba. Nananana. E eu, quando eu olhei, eu falei, poxa, é verdade, eu fiz coisa pra caramba.
E eu não tinha tido essa percepção. E daí, quando eu fui dar o retorno a gente foi fazer o bate-bola do planejamento individual, aí eu peguei o que você tinha feito comigo e falei pra você. Eu falei, Eli, você precisa fazer isso com todo mundo. Você faz isso com todo mundo? Porque isso é extremamente importante a pessoa perceber a evolução que ela tá tendo. Sim. E o quanto ela vem progredindo. Porque as pessoas hoje, elas querem, principalmente no digital, que tudo saia assim, ó, muito, muito rápido. Sim. E que não existe milagre. Então, assim, igual, se a gente olhar, eu venho crescendo no Instagram de forma orgânica. Sim. Porque tráfego é uma coisa que eu vou começar, né? A gente começou a querer fazer agora. Sim. E a gente está criando uma identidade agora, né? E eu queria que você falasse um pouquinho desse meu processo, porque o meu processo foi um processo muito, muito doido, né? Sim. Então, ao longo desses 2 anos a gente já mudou bastante, né? Então, o meu posicionamento, né? Quando a gente começou, a Luana falou, olha, a gente vai se desfazer da Adevaldo e eu vou começar um processo individual, uma transição individual. Eu falei, legal, vamos para esse desafio, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Como assim, Luana? Que individual? Olha, eu sou terapeuta integrativa, eu quero salvar o mundo, porque eu queria real salvar o mundo. Salvar o mundo, deixar todo mundo emocionalmente saudável. Eu queria só ir para a parte terapêutica, porque assim, eu acho que eu passei por um processo era pesado mesmo, né? O processo de transformação, né? De transformação. E daí a Adevaldo foi o maior aprendizado de vida, mas era um negócio que você estava lá sempre para gerar conteúdo, mas era um trabalho muito corrido, cansativo mesmo. Então, quando eu vim fazer a transição de carreira, eu queria muito trazer essa leveza, para que as pessoas pudessem ter um movimento de leveza emocional, né? Que eu demorei muito para conquistar, né? Sim, sim. E daí, como é que eu vou posicionar, né? A menina que vinha lá uma estrutura de vida totalmente diferente, né? Vem de um histórico de empresa muito grande e tudo mais, para terapeuta, né? Então, conta um pouco disso. Quando a gente começou, a sua principal ideia era falar sobre terapia integrativa, né? Porque a gente sabe hoje, é igual você falou no começo ali, se você tem fé que essa água aqui vai ser curadora ou vai transformar a sua vida de alguma forma, isso vai acontecer. Porque é um negócio que você tá acreditando. É sobre fé, né? Não é sobre o objeto, é sobre fé, você né? Você tá acreditando ali e as coisas vão acontecer. Então a gente começou esse trabalho de terapia integrativa, falar sobre essas situações e esses momentos. E aí, de repente, 3 meses depois, você falou, não é mais sobre isso. Acho que eu não quero mais falar disso. Não é mais sobre isso. E aí a gente partiu para outro momento, mas eu acredito que a grande virada que a gente teve ali nas redes sociais, porque a gente mudou de público, se eu não me engano, umas 3 vezes. Mas a grande virada que a gente teve ali foi entender que não era sobre nós. Não era, igual você falou assim, eu queria salvar o mundo. Mas será que a pessoa do outro lado queria ser salva? Então, quando a gente entendeu isso, né? Internalizou sobre isso e entendeu essas coisas, que, na verdade, não é sobre o que eu quero, e sim sobre o que as pessoas querem, o que o meu grande público quer, na verdade, e se eu tenho esse meio para entregar o que eles querem, foi a partir desse momento que as coisas começaram a funcionar. E aí você conseguiu trazer a questão da terapia integrativa, porque você atende com seus clientes hoje, você conseguiu trazer a questão da autoestima e confiança, porque é muito importante isso. Sim. Depois que eu fiz com você a questão do planejamento estratégico, eu comecei a rever algumas coisas e comecei a alinhar algumas coisas, porque, igual você falou, são 5 áreas que uma depende da outra para funcionar. E eu lembro quando a gente fez a roda da identidade, a minha roda da identidade parecia um triângulo, não sei a forma. Eu falei, meu Deus, tá tudo desregulado. E tudo começava nas emoções, né, Eli? Isso, verdade, e daí a base veio das emoções. Eu falei, Eli, olha, tá vendo que isso aqui, o que tá aqui que tá vindo aqui. Então, assim, a gente identificou, olha, a gente precisa... o muito legal das técnicas... Gente, hoje tem muita gente ruim, mas tem gente boa também no coaching, na parte integrativa. Tem muita gente ruim? Tem, mas tem muita gente boa. Então, assim, o Eli, quando terminou, eu sempre pergunto, o que foi importante pra você? Aí você falou assim pra mim, qual foi a resposta? Agora eu não lembro. Ele, assim, você me quebra, né? Eu não lembro. Mas eu lembro, que você virou pra mim e falou assim, foi tudo.
Mas o mais importante foi a roda da identidade, porque daí eu identifiquei aonde que eu tô... Não é que eu tô errando, mas assim, aonde que eu preciso melhorar, aonde que tá o meu ponto cego. Sim. Porque daí a gente pegou o ponto cego. Então, assim, olha, a gente precisa trabalhar isso dentro de você, porque é isso aqui que não tá te trazendo resultado. Sim. Então, a gente olhou ali, quando a gente fez a análise, fez sentido. Ó, isso por conta disso, não tá trazendo o seu resultado. Então, assim, Luana, o que você faz hoje? Hoje, eu me apresento como consultora de vida e de empresas. Sim. Porém, se eu não trabalhar o emocional do empresário, a gente não consegue. Então, assim, foi o que você falou. Quando a gente conseguiu entender que eu podia falar de tudo dentro do que eu faço, porque eu faço um pouquinho de tudo, então eu faço técnica de coach, uso técnica de autoestima, eu trago toda a expertise empresarial que eu tive da Devaldo e as minhas formações acadêmicas para dentro da consultoria, as coisas realmente mudaram, né? Sim. Mas esse entendimento demorou quanto tempo ali? Demorou um ano e meio, gente. Um ano e meio. Mas é muito legal falar sobre isso, porque a gente consegue entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. Às vezes, do dia para a noite, de uns é um ano e meio, para outros leva um tempo maior, para outros é um tempo menor. Mas é um negócio que de autoconhecimento. Sim. Que é o que você oferece hoje, autoconhecimento. Se entender, conheça a ti mesmo, né? Sim. Conheça a ti mesmo e a partir disso você consegue fazer grandes coisas. E ter essa paciência, né, Eli? Porque, assim, você toda vez que a gente tem reunião, você fala assim, você é a minha cliente que não desiste. Sim. Em que sentido, assim, que toda vez eu falo, Eli, o que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Aí, e fala assim, por mais que às vezes aconteça algumas coisas no sentido, eu fico 2, 3 dias sem aparecer nos stories, eu tento não fazer isso, mas não dá, a gente não tem essa cobrança de, tem que fazer, não tem esse negócio, mas você sempre tá dando aquelas dicas, Lu, faça assim, faça assado, tenta sempre ter, todos os dias tá ali postando, tá trazendo conteúdo, porque uma coisa que eu acredito muito é na entrega. Sim. Né? Para você receber, você precisa entregar. Verdade. Então, assim, a gente precisa entregar bastante ali para as pessoas entenderem que... Você sempre falou para mim, as pessoas precisam entender qual que é o seu valor. Sim. Então, assim, eu acredito que eu tenho que entregar para as pessoas entenderem como é que eu funciono no meu trabalho, para que daí a gente consiga a venda. E no digital, eu acredito que é muito dessa forma também, né, Eli? Sim, sim. No digital, você precisa ser interessante antes de ser interesseiro. E as pessoas sempre acontece. As pessoas invertem, eu quero cliente, o que eu tenho que fazer para ter cliente? Na verdade, você precisa ser interessante para o seu cliente, você precisa mostrar o seu valor, como você falou. Sim. Mostrar o seu valor. Porque a partir disso, a pessoa começa a te conhecer. É como se você fosse um cliente... Eu costumo falar com as pessoas o seguinte, quando você vai comprar um produto, você não está comprando... você está comprando da empresa, mas tem um vendedor ali por trás de você. E se você não... por trás da empresa. E se você não se conectar com esse vendedor, com essa pessoa, dificilmente você vai comprar da empresa. Então, você precisa ser interessante em qualquer ambiente. Você precisa ser interessante para que o seu cliente compre você primeiro, compre a sua ideia, compre o valor que você agrega na vida dele, para depois pensar na questão de venda, de troca de serviço ali, questão monetária. E daí a gente tem que pensar sempre, né, Eli, voltando muito no que, acho que eu falo muito sobre isso e você também, sobre o planejamento. Sim. E daí é entender e traçar as metas, porque como a gente estava falando, você trouxe uma questão do livro que você leu, mas eu falo muito sobre isso, sem nem ter lido o livro, eu falo muito sobre isso, sobre você fracionar as suas metas. Então, dentro do digital, eu acredito que isso é muito importante. Igual, quando a gente começou, eu sempre falava, ele tem que ter um monte de... Você falava, não, Luana, os que você tem que estar engajado com você. Sim. Então, assim, é você entender como que funciona o digital, traçar metas e planejamento de uma forma muito organizada e certeira. Em que sentido? Olha, para que público que você quer falar? Sim, isso é importante. Né? É para que público que você quer falar? Como que você vai falar isso? Como que você vai se posicionar? Como que você se conecta com essas pessoas? Porque, por exemplo, a Luana que se conecta hoje com a consultoria não era a Luana que se posicionava na Devaldo. Eu nem podia.
Se eu me posicionasse como eu tô hoje na Adevaldo, eu não vendia. Sim, né? sim, verdade. Então, você lembra, você chegava lá na Adevaldo, eu tava de jeans, camiseta e cabelo amarrado, nunca maquiada. Por quê? Porque eu trabalhava com um público muito simplório. Se eu tivesse totalmente maquiada, arrumada, parecendo uma Patrícia, as pessoas nem entravam na minha empresa. Sim. Entende? Então, assim, não é você também entregar o que as pessoas procuram. Né? Então, assim, hoje eu falo, né? Eu consigo, dentro do meu trabalho, eu consigo ser quem eu sou. Né? No que sentido? Lá, como a gente trabalhava numa região muito periférica, a gente nem podia sair tudo emperequetado, entendeu? Porque não, era perigoso, real. E hoje não, a gente pode ser o que a gente é e entregar o nosso conteúdo. E daí, quando a gente vai para a questão do digital, a gente tem que fazer esse mapeamento muito bonitinho. Então, para quem que você quer falar, né? De que forma que você quer... Você tem que conhecer o seu público, na verdade, né? Porque se você conhece o seu público, você sabe exatamente quais são as dores e necessidades dele, né? Sim. É como você está falando agora. Se você não sabe para quem você está falando, você acaba falando para todo mundo e no final para ninguém. Para ninguém. Porque você vem de qualquer jeito e aí você não entende o que é a necessidade, qual que é a dor daquela pessoa, daquele público. E aí você não conversa com ninguém. E daí a gente falar um pouco sobre, sabe, Eli, sobre as metas, que eu lembro que quando eu comecei há 2 anos atrás, eu falava assim, Eli, quando que eu vou conseguir bater 10 mil seguidores? Eu tinha um negócio com 10 mil seguidores, né? Sim. 10 mil seguidores. Ele falava, Luana, pelo amor de Deus, Luana. 10 mil seguidores não quer dizer nada, Luana. E eu falava, mas Eli, o povo vende. Ele falou, não é sobre isso. E daí, quando eu vim entender que realmente não era sobre isso, a gente queria começar a trazer o quê? Metas, né? E planejamento de uma forma mais organizada e estruturada. Então, olha, vamos descobrir primeiro quem é seu público. Demorou 1 ano e pouco para isso, né? Por quê? Porque eu não sabia quem eu queria atender. E a demora veio da minha pessoa, né? Então, assim, veio né? Verdade seja dita. Então, assim, e o empresário, ele precisa entender isso no digital. Sim, porque ter clareza. E daí, eu quero crescer no digital, não sei nem para quem eu tava falando. Que era o que aconteceu comigo. Então, assim, daí, da gente trazer um pouco disso, né, de informação, que o meu processo com você foi muito disso. Aí, Luana, calma aí. Para quem que a gente vai direcionar isso aqui? Agora a gente tem certeza. Então, a gente quer falar sobre autoconhecimento, a gente quer falar sobre autoestima, a gente quer falar sobre desenvolvimento humano para pessoas e empresários. E trazendo conteúdo técnico para a vida empreendedora também. A gente quer falar de tudo isso. Sim. E olha só, depois que você teve clareza, todas as outras coisas que você tentou hoje se encaixam dentro do que você fala hoje. Porque você teve clareza, é o planejamento. Você planejou um negócio, esse negócio começou a fazer sentido para o público, esse público retornou para você e hoje você integra tudo que você já falou antes, que você quis falar de forma isolada, dentro do seu planejamento hoje, do que você vende para as pessoas hoje. Olha só como a questão da clareza é importante. A questão do planejamento. Né? Do planejamento e da clareza. E daí, a gente começou a fazer assim... Daí eu queria muito falar dessa questão da meta, que eu gosto muito, que a gente começou a fatiar, né? Então, eu sempre falo dessa questão do fatiar a meta. Então, eu tenho uma meta grande... Beleza. E como que eu faço para alcançar ela em 12 meses? Então, eu sempre falo, olha, você pega a sua meta, sei lá vamos falar de seguidores, os 10 mil seguidores. Gente, eu não desisti já disso, tá? Mas é só para dar um exemplo. Só para ter um contexto. Só para ter um contexto, os 10 mil seguidores. Então, hoje eu tenho 2. Como é que eu faço para chegar a 10? Então, mas esses 10, igual você falava para mim. A gente consegue 10 mil seguidores. Se você colocar no tráfego aberto, qualquer pessoa que olhar alguma coisa interessante sua, você quer esse público que não é engajado com você? Claro que não. Ele falou, você quer tudo, né, Luana? Você quer tudo, você quer o público engajado, 10 mil... Não, então assim, aí você vai entender aquilo. Não, você quer um público a qualquer preço? Eu falei, não quero. Então, você quer um público engajado? Então o público engajado, isso demora mais. Porque até a gente encontrar como é que a gente chega nessas pessoas. E daí teve todo um entendimento e a gente traçou meta. Então, assim, para mim, os 10 mil seguidores vai ser coisa lá pra frentão. A gente sabe disso. Então, assim, por quê? Mas as pessoas que estão entrando hoje dentro do meu perfil...
São pessoas que interagem comigo, são pessoas engajadas, são pessoas que estão ali sempre trocando. São pessoas que têm características do seu público-alvo. Porque Ex- isso é muito importante. 10 Exato. mil pessoas hoje em dia é um número grande. É Sim. bonito ali. Ah, é legal você entrar no perfil e ter uma quantidade bacana de seguidores. Mas será que essa galera que tá seguindo o seu perfil é engajada com você? Será que ela consome aquilo que você tá postando? Isso que é o ponto principal que as pessoas precisam entender. Não é só ter seguidores, é ter pessoas que realmente consomem o seu conteúdo e de alguma forma você consiga transformar a vida dessas pessoas. Sim. Às vezes você precisa mudar a vida de uma pessoa só. É legal ter quantidade de seguidores, mas às vezes uma pessoa vai te fazer você vai fazer uma coisa para aquela pessoa que ela vai te colocar em locais e lugares que vai ser transformador para sua vida. Sim. Então, assim, é pensar muito sobre isso. Não é ter todo mundo, eu não quero ter todo mundo. Eu quero que as pessoas que estejam comigo são pessoas que consumam o que eu estou postando, que de alguma forma eu consiga transformar a vida dessa pessoa, eu consiga ajudar ela no dia a dia dela ou naquele momento. Foi o que aconteceu, que a gente falou no começo. E ser pessoas que de alguma forma consigam retribuir comigo, que consigam agregar comigo. Porque isso faz total sentido. É o ponto principal aqui e é a questão de importância. É sobre isso, não é sobre quantidade, não é sobre Sim. querer Ah, falar para todo mundo. sim. É falar para as pessoas certas e que essas pessoas certas sejam transformadas de alguma forma. E assim, vamos pensar assim hoje. Hoje eu vou começar, quero... Luana de 2 anos atrás, né? Tô transitando de carreira, quero abrir o meu perfil, quero começar... a pessoa já tem uma certa clareza para quem ela quer falar, quem é o público-alvo dela. Como é que a gente faz para ter uma construção dentro do digital hoje, né? Daí hoje, assim, quando a gente fala muito sobre o Instagram. Mas eu tenho percebido, por exemplo, que o Instagram tem entregue muito pouco. Assim, Assim, eu tô achando que tá, não sei, a minha percepção. O que que você acha hoje em disso? dia, o que acontece? São muitas empresas migrando para o digital, né? Isso foi um movimento que aconteceu a partir da pandemia. Então, Sim, assim, todo mundo em casa, não tinha nada aberto, o que sobrava? A internet. sim. Então, todo mundo está migrando para o digital. E isso faz com que a plataforma comece a entregar menos, né? Porque é muita gente criando e não tem tantas pessoas para consumir. Sim, Então, assim, é normal acontecer isso. E outra, a gente precisa entender também, quando a gente é uma empresa, às vezes a estratégia que a gente utiliza como uma empresa, ela não funciona tão bem quanto a estratégia de uma pessoa que publica ali o dia a dia dela, a viagem dela, o cotidiano dela. Você pode perceber um perfil pessoal de uma pessoa real ali que não está utilizando a rede social para negócios, ela engaja mais. Porque ela tá postando ali qualquer coisa, ela tá postando o dia a dia dela, a viagem o pessoal dela. gosta de uma fofoca, né, Eli? Gosta de fofoca, Nossa gosta de Senhora. fofoca. Agora, quando é um perfil mais estruturado, empresarial, acontece de você não ter tanto engajamento, porque é um perfil empresarial. E aí, para a pessoa que está chegando hoje no digital, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer essa mescla. Ela precisa ter o momento do ovo dela, entendeu? Porque o momento do ovo ali é um momento onde você está passando, comunicando alguma coisa para as pessoas, não de forma, como eu posso dizer, de uma forma posturada ali, centrada, Sim. não. É um negócio mais, olha, vamos ter uma conversa mais íntima, eu e você, uma conversa que Para não... pra pensar um pouquinho. uma conversa que enquanto a gente toma um café juntos. Então, é isso que as empresas hoje precisam entender. Não é só ali mostrar o seu produto, o seu serviço 24 horas. É saber que do outro lado tem outras pessoas também que não querem consumir isso. Elas querem consumir sua vida ali, as coisas que você Não, está mas sabe o fazendo. que eu percebo? Ah, Quando eu tô, final de semana, se você postar, a minha filha fala assim, mamãe, começa a me postar que você vai ficar rica. A galera ama a Maria Eduarda, entendeu? Assim, as fotos com Maria Eduarda, final de semana com Maria Eduarda, quando eu tô em família, quando eu tô, sei lá, eu viajando, em festa, que eu posto assim, tá no lazer. Nossa, super engaja. Daí você ainda falava assim pra mim, uma vez você falou assim pra mim, Lu, tem que postar a vida pessoal e tem que postar conteúdo, porque daí você vai mesclando e as pessoas continuam sim, sempre sim. ali, É entendeu? um recorte que você faz ali da sua vida real, né? Sim. Uma empresa, ela não vive ali 24 horas vendendo. O que ela faz também? Qual que é a rotina dela? Qual que é a rotina da pessoa que tá ali por trás, os bastidores? Como é que funciona? Então é isso que é o legal de se mostrar. Não é somente falar sobre o seu produto e serviço.
É mostrar como é que funciona ali o dia a dia. E mostrar que funciona, né? Porque, assim, igual, o que que eu acredito, né? Igual, pra mim, eu mostro o que eu mostro da minha vida é o que eu acredito e o que eu pratico. Sim. Então, assim, olha, isso o que eu tô falando aqui é porque eu tô testando. Então, eu sempre falo em você, na repetição, na constância e tudo mais, né? Por quê? Porque eu sempre uso o exemplo do meu exercício físico, que eu demorei só 38 anos para conseguir ter o mínimo de atividade física. E daí, assim, é você não desistir, entendeu? Eu sempre falo, não é que não deu certo, você que não tentou o suficiente. Sim. Eu demorei só 38 anos para conseguir ter constância para fazer quase que diariamente. Construir um hábito, né? Construir um hábito. Então, assim, hoje, quando eu olho para o digital, eu olho muito isso, que as pessoas querem tudo muito rápido, sem ter uma constância ali de estar diariamente no digital, e quer algo que ela fique milionário da noite pro dia. E que isso daí... Leva tempo, né? Não, leva tempo e não é real, né, Eli? Sim, sim. Então, Não, pode virar real. Hoje em dia a gente não, vê mas muita assim, gente... da noite pro dia, Não, isso não vai não acontecer. vai acontecer. Você vê a galera que explode hoje em dia, mas assim, começou há muito tempo atrás. Exatamente. Tem um trabalho por trás ali. Não é um negócio que, nossa, tá em evidência agora o que aconteceu. Não, tá trabalhando ali há 10 anos pra conseguir aquilo ali. Eu tô trabalhando 3, 4 anos pra conseguir aquilo ali. Então, assim, não vai acontecer da noite pro dia. É uma ferramenta muito boa, é uma ferramenta democrática. Porque, é igual eu falei, você consegue concorrer junto com a Coca-Cola por atenção. Então, você vai aparecer para as pessoas. Mas como é que você vai aparecer para essas pessoas? E aí, você utiliza de diversos momentos. Momento do ovo, você treinando, você mostrando para o seu público que você gosta de cuidar da sua saúde, que você gosta de interagir ali com eles, não somente querendo vender, mas Sim. essa preocupação ali de mostrar as coisas que você acredita, as crenças que você tem, porque às vezes a gente se identifica com isso. Às vezes você tem uma crença que se conecta comigo e aí eu posso virar seu cliente por causa desse detalhe. Sim. Porque a Luana acredita em algo que eu acredito também e eu confio nela para fazer isso daqui para mim. E é um negócio muito doido, né? Esse negócio do digital, né? Foi muito engraçado, muito engraçado, que esses dias eu vou num café lá perto de casa, assim, vira e mexe, quando, igual essa semana, domingo, acabou a energia, eu fui lá, né? Bem pertinho de casa. E daí, quando eu cheguei lá, e eu conheço todo mundo, exatamente todo mundo. Daí, quando eu cheguei lá, tinha uma mocinha no balcão que ela sempre fica atrás, assim, ela nunca tá muito na frente. Aí ela virou pra mim e falou assim, eu te acompanho. Olha. Aí eu olhei pra ela, eu falei, oi? Ela falou assim, você tem um podcast, não tem? Ela começou a falar um monte de coisa. E ela falou assim, eu vi um Corte. Reels, um corte seu, e eu comecei a seguir, falei, acho que é aquela menina que sempre tá lá no café, e não sei o quê, e daí ela falou, seu nome não é Luana Claudino? Olha. Eu comecei a ficar meio assustada, né? Aí eu falei, poxa, eu nem tenho esse tanto de seguidoras, daí veio aquela crença, né? Aí ela começou a falar um monte de coisa, sabe, do conteúdo e tal, e daí às vezes você fica com esse movimento de que tem que ser algo muito grandioso, e não. E daí ela começou a falar umas coisas, sabe, assim, pra mim, de realmente, olha, eu gosto do seu conteúdo por conta disso, por conta daquilo, bibibi. E eu falei, gente, olha que bacana, em que sentido, né? Às vezes, o que pra você é uma besteira, ou que, não vai ter importância pro outro, e tem pessoas que elas não têm esse conhecimento que você tem. Sim. Então, assim, fazem toda a diferença. E ela falou com uma alegria muito grande, sabe? Olha só. E daí eu saí de lá mó feliz. No sentido assim, poxa, eu tô contribuindo um pouquinho na vida de algumas pessoas. É agregar valor, é isso. A gente veio pra isso ao mundo, a gente veio servir, né? Se você pensar como o mundo funciona, basicamente é isso. As frutas servem outras pessoas e animais para trazer energia. A água que corre dos oceanos, dos rios, pra gente beber. Então, assim, a gente tá no mundo para servir. E a questão do egoísmo, quando a gente se fecha e não compartilha as coisas que a gente sabe, que a gente tem habilidade, é o egoísmo. Mas sabe uma coisa que mudou a minha chave?
Sim. Você me falou isso uma vez. Nossa, eu acabei a nossa reunião arrasada. Aquela. Você virou pra mim, logo quando a gente começou, e daí você virou pra mim e falou assim... Eu não sei se foi você que falou que alguém... Acho que foi... O contexto foi o seguinte, você falou assim, ó, alguém falou isso pra mim e eu vou dizer isso pra você. Você tem muito conhecimento e você guarda pra você. Olha o quanto você é egoísta em você não querer dividir isso com o mundo. Aí falou o quanto que você pode ajudar e mudar a vida das pessoas. E daí toda vez que eu fico assim, ai, eu não tô com preguiça, ai, eu não vou fazer, ai. Aí eu fico pensando, eu falei, poxa, pra mim pode não fazer diferença. Mas se eu ajudar uma pessoa que for, porque assim, ok, claro que eu quero vender no digital, é óbvio. Todo mundo precisa de dinheiro para viver. Sim, sim. Mas não é só sobre isso, porque a gente também tem que falar, né, que o porquê que eu tô trabalhando, o porquê que eu tô ali dentro, tem um porquê diferente, né? Quando eu transitei de carreira, eu transitei para ter qualidade de vida, para fazer o que eu realmente amo, que eu gosto, que faz sentido para mim, que me traz energia de viver, Sim. entendeu? Propósito de Meu vida. propósito de vida. Então, não é só sobre o vender aquilo ali, né? Tem algo a mais. E daí, eu queria que você falasse um pouquinho, Eli, sobre isso, sabe? Do digital com propósito, né? Porque as pessoas chegam no digital só nessa gana da venda e muitas vezes esquecem. E é muito engraçado, tem algumas pessoas que você vê no digital, no Instagram, é uma pessoa. Sim. E fora é Na totalmente vida real é outra. diferente, né? Exatamente. Como que a gente consegue mesclar isso de ter um digital sem perder a sua essência, sem perder a sua naturalidade ali? Assim, hoje em dia as pessoas pensam que o digital você precisa criar um personagem. Sim. E não é assim que funciona. Você não precisa ter um personagem. Porque não tem como você desvincular você ali no digital e você no mundo real. É a mesma pessoa. E às vezes quando você cria um personagem ali no digital e vai para o mundo real, você acaba gerando falta de transparência. E conexão também, né? As pessoas falam, nossa, mas no digital ele é assim e aqui na vida real ela tá dessa forma. E acaba gerando essa desconexão. Aí não é legal. Então, assim, você precisa ser uma pessoa só em qualquer ambiente que você esteja, tanto no digital quanto na vida real. Você precisa ser único, não tem como desvincular um personagem de uma pessoa. Para você dar certo hoje nas redes sociais ou no ambiente digital, você precisa ser único. Você não pode ter duas faces ali. Eu acho que é assim, é manter a essência. Sim. Eu acho que é manter a sua essência, né? Eu acho que o que a gente pode dizer do digital é assim, faça o que precisa ser feito, passe a mensagem que você precisa passar, mas não perca a sua essência, né? Os seus Perfeito. valores, né? Perfeito. Porque hoje o que eu vejo muito são muitas pessoas que se perderam mesmo nos seus valores, no que realmente, na sua essência, aquilo ali, né? E daí isso é muito ruim, né? Porque e daí quando você vai acompanhando essas pessoas, sempre tem um caminho que no final o emocional se acaba, Sim. porque ela se perdeu. Sim, sim. Entendeu? Então quando você vê essas pessoas que começaram, daí teve essa ascensão, puf, aí quando repente, você vê, cai em que sentido? Eu não tô dizendo de seguidor nem nada, cai no emocional. Porque não Não tem consegue sustentar. Não Exatamente. consegue sustentar. Não tem essa sustentação. Então, a gente tá indo para os minutos finais. Olha, passou rápido aí, tá Passou. vendo como passa rápido? Passou. E eu queria pedir que você deixasse uma frase, algo que estimulasse, alguma coisa para as pessoas que estão assistindo a gente, que faça sentido para você e que possa fazer sentido para quem está assistindo em casa. Certo. Hoje, no caminho para o podcast, eu tava escutando outro podcast. E dentro desse podcast teve uma frase que faz total sentido para esse momento de agora, que é conheça-te a ti mesmo. Quem falou isso foi o filósofo Sócrates. Ele falou, a partir do momento que você se conhece, você consegue transformar as coisas que estão à sua volta. Sim. Porque a questão da identidade. Hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, acho que o grande problema da humanidade é a questão de falta de identidade. Sim. E a partir do momento que você se conhece, você consegue transformar você primeiro e outras pessoas.
E vai muito nessa questão do seu trabalho. Sim. Porque a partir do momento que você se conheceu e você viu o que você poderia fazer, você se transformou. E a partir da sua transformação, você consegue agregar na vida de muita gente hoje. Sim. Você agrega na minha vida, você agrega na minha vida e agrega na vida de muitas pessoas também. Então, assim, eu acho que conhecer a si mesmo é a chave de tudo. Eu acho que, assim, o autoconhecimento, ele transforma. E daí uma outra coisa que a gente precisa dizer que é o seguinte, que a gente veio no mundo real para se desenvolver. Então, assim, essa parte do se conhecer, a gente vai se conhecer até a hora da morte. Sim. Né? A gente nunca vai ter... eu sempre brinco, né? Eu falo assim, que no dia que você achar que se conhece 100%, canta para subir, que a sua missão aqui na Terra já acabou, Já né? deu, né? Então, assim, a gente sempre vai estar se conhecendo, né? Essa parte do você se trabalhar tem que ser constante, né? E se trabalhar em tudo, né? Não esquecer das suas 5 principais áreas da vida, não esquecer da sua essência, mesmo fazendo o que for. E principalmente dentro do digital, porque as pessoas precisam ter identificação com você, né, Eli? Sim, sim. Eu acho que é muito sobre isso, né? Sim, sim. Total, faz total sentido. É o se conhecer a si mesmo, né? Conheça-te a ti mesmo e as coisas vão começar a funcionar pra você a partir desse momento. Porque se você não tiver identidade, você não tem nada. Ai, gente, Eli, obrigada. Obrigada por ter vindo, se disponibilizado, atravessou São Paulo para estar aqui hoje. Sim. Mora lá perto de mim, atravessou São Paulo para estar aqui hoje. Muito obrigada por contribuir. Ter paciência comigo, gente. Então, uma paciencinha, meu Deus do céu, só tranquilo, Deus. Gente, tranquilo. Depois que as coisas estão planejadas e alinhadas ali, não, tudo agora funciona. É tranquilo, né, Eli? Agora, porque antes, meu Deus, eu cozinhava o juízo do pobre do inocente. Então, obrigada por contribuir, por ter vindo aqui. E é isso, gente. Assistam, compartilhem, se inscrevam no canal, Desconstruindo Óbvio. Sigam, eu vou deixar aqui as redes sociais do Eli. Para vocês também. Sim. E obrigada. Obrigado, Celana.